Está no ar o Câmara Informa. Olá, boa tarde. Agora também pela TV Câmara, sempre também nas nossas redes sociais, no Facebook e também, estamos no próprio site da Câmara de Balneário Camboriú e, claro, na 101,5 FM, Rádio Câmara BC. Estamos começando então o Câmara Informa. Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Sessão ordinária da Câmara de Balneário Camboriú analisa 3 projetos nesta quarta-feira. Secretaria da Pessoa Idosa promove lives sobre alimentação saudável e programa Abraço ao Idoso. Educação de Balneário Camboriú divulga a 14ª convocação do Fila Única com vagas remanescentes. A partir de hoje, Balneário Camboriú amplia a vacinação para profissionais de saúde com 50 anos ou mais. Balneário Camboriú segue monitorando os bairros da cidade no combate à dengue. Governadora Daniela Rainer acompanha o roteiro do presidente Bolsonaro em Chapecó e reforça pilares do combate à Covid-19 em Santa Catarina. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, boa tarde também, né, Ana Cláudia, que está conosco hoje, ajudando aqui na produção do nosso programa. E a partir de hoje, Balneário Camboriú amplia a vacinação para profissionais de saúde com 50 anos ou mais. Neste caso, é necessário comprovar vínculo empregatício em estabelecimentos de saúde. O município ainda continua a vacinação da primeira dose dos idosos com 67 anos ou mais e a segunda dose dos idosos com 76 anos ou mais. A imunização ocorre nas 8 unidades básicas de saúde e é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. No caso da segunda dose, é preciso levar carteirinha de vacinação. Idosos acamados devem solicitar agendamento através do telefone 3267-7049. E também esse telefone 3267-7049 está disponível para tirar algumas dúvidas. Olha, vamos falar agora também, continuando aqui, de segunda dose contra a Covid em idosos de 70 anos ou mais. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, começa a vacinação da segunda dose em idosos com 70 anos ou mais, das 8 às 17 horas, na Unidade Básica de Saúde Central, na Rua 1500, e no drive-thru no estacionamento do ginásio Irineu Bornhausen, ao lado do Centro de Educação Municipal Ivo Silveira, no bairro dos Estados. Também das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nas outras 7 unidades de saúde localizadas nos bairros Barra, Nações, municípios Ariribá, Nova Esperança, Vila Real e Estados. Para se vacinar é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Agora são 5 horas com 38 minutos, 5h38. Vamos ao plenário, já estamos com o Pedro Mariano no plenário. Daqui a pouco começa, a sessão ordinária desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Assim que tiver o contato aí, Pedro, é só avisar que a gente já começa a trazer as informações também do plenário sobre a sessão ordinária de hoje. É contigo, Pedro. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento pela Rádio Câmara 101,5 FM, pela TV Câmara, pelas redes sociais e também pelo portal do Legislativo. A sessão desta quarta-feira tem 3 projetos de lei em pauta. Os 2 primeiros projetos são do Poder Executivo, o 53 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Educação, o CONSEMI. E o segundo projeto do Poder Executivo, 54 de 2021, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional extraordinário em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 2.602.000 para atender às despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O último item da pauta é o
projeto para a primeira discussão. Esse projeto é o 30 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio e Cultura e Esporte de Santa Catarina, a ASESC. Esta proposta é de autoria dos vereadores David Labarrica, do Patriota, Anderson Santos, do Podemos, Arlindo Cruz, do PSD, Assenil Medeiros, do PL, Marcos Curtis, do Podemos e Vitor Forte, também do PL. A sessão ordinária desta quarta-feira começa logo mais às 18h30. Volto contigo aí no estúdio, Elias. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Agora são 5h40. Em Balneário Camboriú, Secretaria da Pessoa Idosa promove lives sobre alimentação saudável e programa Abraço ao Idoso, quem tem os detalhes é a Mari Junks. Em tempos de pandemia, onde é preciso evitar aglomerações, preservar a vida e cuidar da saúde, nada melhor do que poder praticar algumas atividades físicas sem sair de casa e receber orientações para manter uma alimentação saudável. Pelo menos essa é a ideia da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú, que transmite semanalmente, através do Facebook da Secretaria, aulas nas redes sociais com temas como alongamento, ritmos, nutrição, fisioterapia, estimulação cognitiva e saúde mental. Nesta quarta-feira, a aula de alongamento ocorreu às 9h da manhã e às 2h30 da tarde o tema foi envelhecimento humano. Já nesta quinta, às 3 da tarde, a aula será sobre estimulação cognitiva com a neuropsicóloga Sandra Hoffman. E na sexta-feira, às 3 da tarde, terá café terapia com a psicóloga Miriam Pereira. E aí, ficou interessado em se exercitar sem sair de casa e ainda melhorar a qualidade de vida? Vale ressaltar que as lives de alimentação saudável e do programa Abraço ao Idoso serão alternadas semanalmente. Ambas ocorrendo toda terça-feira, às 3 da tarde, através do Facebook da Secretaria. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. Agora são 5h42, 5h42, e o Câmara Informa continua ouvindo, né? Os representantes da nossa comunidade, os presidentes das associações de moradores de Balneário Camboriú. Agora você imagina, e o centro da cidade de Balneário Camboriú? Tem associação? Tem demanda? Tem solicitação? É isso que nós vamos conferir. Vamos conversar com a Giovana Ritter, que é presidente da Associação de Moradores do Centro. Giovana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Elias. E boa tarde a todos os nossos teleouvintes da Rádio Câmara e TV Câmara. Um prazer falar comigo. Agora, eu acredito que a Associação de Moradores do Centro deve ter um contingente, né, populacional muito grande no centro, né? Mas o pessoal dos bairros fica perguntando assim, mas tem demanda? Sim, nós temos demandas, temos várias. Inclusive, eu queria aproveitar num primeiro momento para fazer um agradecimento ao Poder Público, ao Executivo, referente a uma reunião que nós tivemos em 2017, um projeto realizado pela Unibac, que chamava Projeto Prefeito nos Bairros, onde nós apresentamos na reunião pertinente ao centro várias indicações, solicitações, e nós queremos agradecer a limpeza, ou o início dela, limpeza do Canal do Marambaia, a construção do mole do Pontal Norte, a fiscalização lacre dos esgotos clandestinos, resultando nisso uma melhor balneabilidade. Claro que nós sabemos também que isso é uma situação que foi, como eu poderia dizer, relegada a segundo plano por diversos anos, então nós não vamos conseguir resolver isso nos próximos anos tão facilmente, mas estamos no caminho correto. Também a implantação do sistema de câmaras, que foi uma solicitação, a unificação das forças de segurança ou indicação, né, foi a ampliação do efetivo da guarda, agradecer a requalificação asfáltica que está sendo realizada no bairro, e nós esperamos que ela continue para que a gente consiga atingir todas as ruas do centro e também de toda a cidade.
Perfeito. No centro, inclusive, tem ainda, né, algumas ruas que são à base de lajota, né? Aquelas bem Sim. antigas mesmo, né? Do tempo que todo mundo era criança e vinha para cá ainda, né? Sim, Elias, eu sou da época que quando vinha para cá ainda tínhamos ruas de areião, Pois é, imagina. né? Mas a gente agradece que assim, o trabalho está sendo feito. Não significa que ele consiga ser feito de uma hora para outra, mas estamos indo no caminho correto, eu creio. Perfeito. Agora, porque quando a gente fala de centro, né, a gente pensa assim, poxa, é a Dubai brasileira, ela é exemplificada, mas e necessidades, quais são as necessidades que a associação detecta para o centro de Balneário Camboriú? A gente percebe assim que apesar da unificação das forças de segurança, a gente continua insistindo numa maior ronda a pé da Guarda Municipal e de todas as outras forças, principalmente à noite, porque a gente tem na orla de Balneário um problema grande de gente desocupada, de pequenos traficantes, que ficam ali diminuindo a nossa sensação de segurança. É uma complicação, até porque nós temos muitos idosos, então essas pessoas são mais visadas, talvez. Perfeito. Eles que caminham, né? Estão sempre caminhando, aí chegam lá, se deparam com algum marginal, infelizmente, né? É verdade. É muito complicado esse tipo de coisa. E nós já tivemos aqui no passado, a gente tem que lembrar isso, no nosso centro sempre tinha a famosa, quando era só a polícia militar ainda, né? A famosa dupla Romeu e Julieta, né? Tinha um policial e uma policial fazendo rondas, especialmente no verão, né? Que transmitia muita segurança em todo o centro de Balneário Camboriú. Tem que retomar isso aí, né, Giovana? Eu concordo. Não sei se o amigo vai recordar que na época também haviam aquelas rondas montadas a cavalo. Isso. Então era mais fácil, talvez, alguma perseguição para meio do mato, no meio de alguma coisa. Talvez tivesse uma mobilidade maior. Perfeito. Agora, além da questão da segurança, saúde, o centro se sente contemplado nessa área de saúde? Na verdade, não. Esse é um ponto nevrálgico da situação que você tocou, porque nós não temos postos de saúde no centro. O centro é muito extenso, tanto é que ele foi subdividido em várias associações. Nós temos também a Associação da Barra Sul e a Associação da Quarta Avenida. E o ponto que nós temos de saúde pública no centro é o posto da 1500. E o posto da 1500 está muito mais para a Quarta Avenida do que para o centro propriamente dito, que compreende ali a Avenida Brasil, Atlântica e adjacências. Nessa situação, a gente tem que ver que com a pandemia se percebeu, talvez tenham percebido, que o centro não moram só pessoas riquíssimas que não dependem de saúde pública. No centro moram pessoas de classe média, de classe até baixa, às vezes, professores aposentados de outros estados que compraram os imóveis em outras épocas. Então, essas pessoas dependem dos serviços públicos, até porque também pagam seus impostos aqui. Elas precisam ser contempladas. Perfeito. E eu, nesse ponto, recordo-me muito bem do nosso saudoso Brito, né, que defendia, inclusive, que tivesse um centro especializado no centro mesmo para as pessoas da melhor idade. Isso. A sugestão à época também foi apresentada à Prefeitura em 2017, que seria talvez ali no Pontal Norte, porque nós tínhamos o transporte público e que todo o Bondindinho, por exemplo, que ele passava ali onde está aquela construção onde está a Academia Municipal de Ginástica lá. Uhum. Sabe onde eu me refiro? Sim. Lá que pega o deck do Pontal Norte ali, né? Isso, ali mesmo. Ali mesmo seria talvez um ponto ótimo naquela época, porque o transporte público gratuito passava por ali. Agora teríamos que rever isso. Uhum. Não sei se seria o ponto ótimo. Ou talvez ótimo seria que nós voltássemos a ter um transporte público. Perfeito. Essa questão do transporte público, porque até uma coisa que você falou, não mora só rico, riquíssimo no centro, né?
E muita gente depende do transporte público. Eu recordo muito bem, às vezes no inverno, por exemplo, Bom Dindinho estava sempre com muita gente circulando, no próprio ônibus, né, da Expressul, muita gente circulando, porque a gente que tem que ir para o trabalho, vai se deslocar para a escola, para diversos locais, e hoje não temos essa condição no centro, né? Não temos. É uma dificuldade grande, principalmente aos idosos, né? Porque pessoas mais jovens, elas dão outro jeito, elas caminham, elas andam de bicicleta, mas os idosos nem sempre têm essa condição. Perfeito. Então dependem de um motorista de aplicativo e de ter o recurso para bancar esse tipo de transporte. Perfeito. O pessoal está lembrando aqui também que o próprio centro de saúde, ali a unidade de saúde da Rua 1500, acaba atendendo outros bairros, inclusive. O Pioneiros, sim, em Pioneiros parece-me o Praia dos Amores, né? Sim, certamente, porque lá, salvo engano meu, também não existe essa possibilidade de ter um posto de saúde para atender a comunidade. Além disso, ali também é o centro de especialidades, não é? Exato. Agora, Giovana, e a questão, quando você falou em segurança, muita gente ouve reclamar muita coisa a respeito de iluminação pública. Deu uma melhorada? Olha, a Avenida Brasil e a Avenida Atlântica sempre vão estar bem iluminadas porque são as meninas dos olhos do município, então elas têm que estar perfeitas. Melhorou bastante em relação ao verão, que a Atlântica andava quase toda ela desligada, estava muito ruim. Mas nós temos que nos dar conta que nós não temos só a Avenida Brasil e a Atlântica. A essas ruas que são perpendiculares ou que são adjacentes a essas avenidas, elas precisam de uma melhoria imediata na iluminação, porque são muito escuras. Essa semana passada eu fui fazer uma visita e fui a pé e percebi que a maioria dessas ruas são muito mal iluminadas. Talvez se fosse investido numa iluminação melhor, num LED, sei lá, alguma coisa que contemplasse melhor a iluminação pública. Perfeito. Aí, nós conversamos então com a presidente da Associação de Moradores do Centro de Balneário Camboriú, a Giovana Ritter. Obrigado por ter participado conosco. E aqui a Rádio Câmara, enquanto emissora pública, TV Câmara também, sempre nos colocando à disposição das entidades, das associações de moradores também. Tá bom, Giovana? Muito obrigada, estou sempre à sua disposição. Se quiser conversar sobre outros assuntos, temos mais algumas coisas que podemos indicar. Vamos falar sim, com certeza. Muito obrigado, querido. Um abraço. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Olha, o governo federal arrecada 3 bilhões e 300 milhões de reais com 22 aeroportos no Brasil, inclusive 2 aqui de Santa Catarina. Vamos conferir essa informação. O governo concluiu nesta quarta-feira o leilão de 22 aeroportos brasileiros, com um total arrecadado que superou 3 bilhões e 300 milhões de reais. Os aeroportos foram divididos pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em 3 blocos: Norte, Sul e Central, e o leilão virtual dos aeroportos foi organizado em parceria da ANAC com a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Com proposta de 420 milhões de reais, o consórcio Vinci Airports venceu o leilão do Bloco Norte. Representado pela empresa Planner, o consórcio vai administrar nos próximos 30 anos os aeroportos das capitais Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Boa Vista, e ainda os terminais de Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Tabatinga e Tefé, no Amazonas. O presidente da Vinci Airports, Nicolas Notebaert, salientou que a empresa quer conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Aeroportos verdes, porque a nossa gestão será baseada em dos valores mais relevantes, que é o nosso compromisso com uma agenda ambiental. O Bloco Central, que contém os aeroportos das capitais Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas e ainda as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Imperatriz, no Maranhão, foi arrematado por 754 milhões de reais pela empresa Mundi Invest, da Companhia de Participações em Concessões. A Mundi Invest venceu também o leilão do Bloco Sul. Este bloco tem os terminais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacaxere, no Paraná, Navegantes e Joinville, em Santa Catarina.
E no Rio Grande do Sul, os aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé. A proposta vencedora para este grupo superou 2 bilhões e 100 milhões de reais, valor 15 vezes maior do que o lance mínimo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prevê que as concessões vão gerar cerca de 200 mil empregos, diretos e indiretos, e falou sobre a importância do leilão desta quarta-feira. Vamos superar a pandemia e temos o desafio da geração do emprego. O emprego vai vir pela mão do investimento privado, não há outra alternativa. Fiquei muito feliz com a participação dos grupos que aqui estão, com bom histórico na infraestrutura do Brasil e do mundo. Nesta quinta-feira, o leilão será da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E nesta sexta, dia 9, será a vez dos portos, com 5 terminais à disposição das propostas. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Informação. Olha, a Secretaria da Saúde de Balneário Camboriú informando que o número do telefone 32680968 do Departamento de Regulação está com problemas, né, na linha. Então, para agendamento de tratamentos fora do domicílio, regulação e PFD, o telefone disponível é o 3261-6214. Então, para agendamentos fora domicílio, regulação e TFD, né? O número é o 3261-6214. E o BC Investimentos encerra trabalho de sondagem no mercado. A BC Investimentos aqui de Balneário Camboriú está encerrando nessa semana as reuniões para as sondagens de mercado das concessões da Passarela da Barra, do Mercado Público Municipal e do Complexo Turístico Morro do Careca. A próxima fase será a elaboração dos editais para a abertura do processo licitatório das concessões. A presidente da BC Investimentos, Maria Pissaia, considerou como boa a participação da comunidade e de possíveis investidores. As contribuições serão utilizadas para nortear aspectos que estarão presentes nos editais, porque se quer realmente nesse espaço a regulação, né? A regulação e também com exploração, né? Mas o município também vai receber. Cada peculiaridade de cada região vai ser tratada nos editais. Os editais serão lançados nos próximos meses e estarão disponíveis no site da Prefeitura de Balneário Camboriú. Então tá aí, né? Novidade muito boa para a nossa cidade de Balneário Camboriú. Olha aí em Chapecó, né? O presidente Jair Bolsonaro defende a autonomia de médicos para tratar Covid-19 e a governadora acompanhou, né, o roteiro do presidente em Chapecó e a governadora reforçou pilares de combate à Covid-19 em Santa Catarina. A governadora Daniela Rainer acompanhou o roteiro do presidente Jair Bolsonaro em Chapecó na manhã desta quarta, dia 7. Ela frisou os pilares do combate à Covid-19 em Santa Catarina, ressaltando a necessidade de tratamento imediato, vacinação em massa, reforço na estrutura de saúde, logística e acompanhamento pós-Covid. A gente vive um momento de um grande desafio ainda. Eu quero me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos pelo Covid-19. Dizer que o Estado também não tem medido esforços para que a gente consiga o quanto antes sair dessa crise, baseado em 5 pilares bastante importantes agora, que é o tratamento imediato, a atenção básica, pedir para que as pessoas procurem tratamento médico diante dos primeiros sintomas, para que possam receber o tratamento e evitar o agravamento da doença. Focar muito nas vacinas também, que a gente consiga vacinar toda Santa Catarina no menor tempo possível de tempo. A gente tem favorável também que agora já se tem uma disponibilidade um pouco maior e a expectativa de que se consiga com mais facilidade mais vacinas. A gente precisa também estruturar toda a rede de saúde do Estado, melhorar a logística, aproveitar todas as doses. A gente tem feito uma busca ativa pelas pessoas para tomar vacina e também o cuidado dos pacientes pós-Covid, o acompanhamento dos pacientes pós-Covid. É um momento muito importante também que nós temos buscado um equilíbrio cada vez maior entre
cuidar da saúde das pessoas e a saúde econômica do Estado também. O presidente Jair Bolsonaro conheceu a estrutura do Centro Avançado de Atendimento Covid-19. Em seguida, participou de uma solenidade com autoridades e empresários da região. Ele elogiou o trabalho feito em Santa Catarina para a redução de casos ativos da doença. Eu quero parabenizar Santa Catarina, a nossa prezada governadora que está aqui, mas também pegou um problema sério pela frente. Tenho conversado com ela. Não é simpatizante a medida restritiva, só tomará algumas localizadas se for necessário. E a minha vinda aqui, porque eu não quero falar muito, né? Teria muito o que falar. Eu quero que Chapecó seja uma cidade para ser olhada pelos demais 5.700 prefeitos do Brasil, se bem que tem prefeito que está na linha do João Rodrigues. Mas quando se fala em vidas, para nós, qualquer esforço é válido. Temos que estudar Chapecó, temos que ver as medidas tomadas pelo prefeito, as atuais medidas tomadas pela governadora. Nessa época toda, muita coisa concreta fizemos. Para o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, o apoio dos governos federal e estadual foi fundamental para sair do momento mais agudo da crise. Nós conseguimos, é bem verdade, dar um exemplo para o país. Mas não é méritos do prefeito, isso é méritos do povo. Nós unimos todos do mesmo lado e elegemos um inimigo, que era o coronavírus. Aqui não se discutiu política, aqui não se partidarizou as opiniões. Chapecó conseguiu de forma muito rápida montar uma estrutura, graças à participação do setor empresarial, que num piscar de olhos contribuiu com 2.500.000 reais para que pudéssemos fazer as compras rapidamente para montar a estrutura. Esse coronavírus, essa cepa nova veio matando pessoas. Não havia estrutura suficiente para acomodar os nossos pacientes. Senhor presidente, era gente agonizando em casa, que não tinha oxigênio, pessoas internadas em ginásio de esportes porque não tinham leito. Nós conseguimos montar a estrutura, recepcionamos todos os pacientes e fomos à guerra, ao combate. Testagem rápida, tratamento imediato, e contra os números não há questionamentos. De Florianópolis, Fabiana Delis. Câmara de Balneário Camboriú, a serviço da comunidade. Entrevista. Agora são 18 horas com 2 minutos, 18:02. Claro que essa preocupação da Covid-19 continua cada vez mais grave, infelizmente e lamentavelmente. Alguns exemplos de algumas cidades que tomaram algumas medidas e que deram resultado. O exemplo de Chapecó, onde o presidente Bolsonaro, a governadora Daniela Rainer estiveram hoje pela manhã, mas nós temos outros problemas que temos que enfrentar na área de saúde. E dessas questões é o que está relativo ao combate à dengue. Nós vamos conversar com a Eliane Casati, que é diretora da Vigilância Ambiental de Balneário Camboriú. Eliane, boa tarde. Boa tarde. Pois é, Eliane, né? Mesmo com a situação toda complicada, a pandemia cada vez mais grave, esperamos que passe logo, né? Mas o combate à dengue tem que continuar. Com certeza. Ainda mais agora que esse período de chuvas, então aumenta o número de criadouros nos imóveis, né? Então a gente pede sempre que a população redobre os cuidados para que possamos evitar uma possível epidemia de dengue também, né? Perfeito. E nós temos focos registrados em Balneário Camboriú? Temos a quantidade de focos? Temos. Atualmente a gente já está com 673 focos, que já é um número bem alto, né? E a gente está atualmente com um caso de dengue contraído no município e um caso indeterminado. Então são apenas 2 casos nesse ano? 2 casos de dengue, porém a quantidade de foco do mosquito é imensa, né? 673. Então, esse ano choveu muito e a população acaba relaxando, né? Uhum. Agora, claro, os cuidados têm que continuar, né? Quais são as orientações que vocês dão para a nossa comunidade? Com certeza. A gente sempre orienta em manter as caixas d'água limpas e fechadas, as calhas niveladas e limpas, as piscinas, que tem sido um grande vilão de denúncias para nós, tem que ser limpa o ano inteiro, não adianta só no verão, ela tem que ser limpa e tratada com cloro, né? Os ralinhos de preferência, se puder colocar tela, os bebedouros dos animais de estimação
esfregar com água e sabão e esponja uma vez pelo menos por semana, pratinho de planta evitar neste momento, planta aquática, e entre outros depósitos que, né, geram água. E as visitas, né, do pessoal da vigilância continuam? Sim, nesse momento o pessoal já está no bairro das Nações e bairro da Nova Esperança. Faz um rodízio na cidade? Sim. Em torno a cada 2 meses a visita em cada bairro. Eles terminam um bairro e já iniciam outro. Terminam um bairro e inicia outro. Agora, em casos específicos de uma denúncia, por exemplo, é antecipada essa visita naquele local específico? Sim, todas as demandas de denúncia nós recebemos via ouvidoria e chegando no nosso setor a gente já encaminha para o agente para poder estar verificando o problema, se procede ou não e já a solução do problema, né? Perfeito. Hoje vocês estão com quantas equipes trabalhando nas ruas de Balneário Camboriú? Nós temos uma equipe com em torno de 50 agentes de campo. Opa, é bastante, né? Bastante, mas existe a necessidade, porque, como você mesmo falou, em função das chuvas, o número de foco do mosquito da dengue aumenta, né? Uhum. E não é só a dengue, né? Porque ele transmite outras, né? Isso mesmo. Além da dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. No perímetro urbano, né? Uhum. É o mesmo mosquito que transmite a febre amarela também? No perímetro urbano. Aí, o que foi contraído de febre amarela que eu tive o ano passado é uma outra espécie de mosquito que transmite. Que já atua mais na área rural, né? Isso aí. Que é onde as pessoas têm contraído a febre amarela. Perfeito. E aí, quando essa pessoa infectada, até é bom para dar essa informação para a comunidade, quando a pessoa infectada vem para a cidade, aí o mosquito da dengue morde e acaba transmitindo. Isso aí. É isso mesmo. Olha só, e é uma informação bastante importante e preocupante, né, para a nossa comunidade. Então, o Aedes aegypti não transmite só a dengue, nem a chikungunya, nem a zika, mas também pode transmitir no perímetro urbano, nas cidades, a febre amarela, porque a pessoa vem infectada de um outro mosquito, mas chega infectada, o mosquito, o Aedes aegypti acaba ferrando essa pessoa, né? E aí vai e transmite para uma outra pessoa, dando sequência à febre amarela, né? Isso, eu digo sempre no perímetro urbano porque a fêmea do Aedes, ela circula mais na cidade por causa do sangue, né? Ela sempre se alimenta de sangue. Então, na área rural já é mais difícil você poder encontrar a fêmea do Aedes. Perfeito. Olha, sempre todo cuidado é pouco e o pessoal quiser entrar em contato para mais informações, para saber como também denunciar, como é que pode fazer? O telefone da ouvidoria que nós temos é o 3267-7024 e nós temos também via WhatsApp, tá? Que a pessoa pode mandar foto, áudio do problema, que é através do 999-821979. Perfeito. Sempre é um prazer conversar contigo, né, pelas informações positivas que você traz, mas sempre uma preocupação de saber a quantidade de focos que nós temos aqui em Balneário Camboriú, né, Eliane? Então, nesse sentido, um grande abraço, obrigado pela tua participação conosco e precisando, estamos à disposição. Obrigada e mais uma vez só peço a atenção de toda a população, né, em colaborar sempre com o trabalho dos agentes nas visitas nos imóveis, e manter os seus pátios, os seus imóveis sempre sem criadouros, né? Então a gente pede para que a pessoa pelo menos uma vez por semana verifique o pátio para ver se não tem nada criando água, ou então, né, acumulando água da chuva, mantendo a limpeza sempre do local. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora são 18h08, 18h08 e hoje tem sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, a segunda sessão deste mês. Vamos voltar ao plenário. Lá está o Pedro Mariano. Daqui a pouco o Pedro Mariano chega aí para conferir, trazer informações do plenário para a gente, com certeza, né? Enquanto isso, vamos continuar falando de saúde aqui no programa, porque em Chapecó, hoje pela manhã, a secretária de Saúde de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto, falou sobre a importância da vacinação em massa e também dos cuidados individuais para superar a pandemia. É muito gratificante para a gente ver que os espaços que foram preparados com a união de todos, o governo estadual, o governo municipal e o governo federal, hoje não estar mais tendo a necessidade de ter pacientes em suporte ventilatório ou em enfermarias improvisadas para o atendimento dos pacientes Covid. Isso tudo
É a união, repito mais uma vez, a união de esforços entre o poder público, a sociedade civil, o setor empresarial, que ajudou muito na aquisição dos equipamentos, e os trabalhadores da área da saúde. É assim que a gente está trabalhando para enfrentar esta pandemia no Estado como um todo, buscando ser ágil e atender todas as pessoas que, porventura, precisem de um atendimento mais complexo de suporte ventilatório, de um leito de UTI, de uma enfermaria numa das nossas unidades hospitalares. O Estado de Santa Catarina como um todo sempre foi referência nacional no setor de imunização. E nós precisamos avançar mais, fazendo busca ativa de todas aquelas pessoas que a sua faixa etária já tem vacinas à disposição e que, porventura, não compareceram a um centro de vacinação ou que a vacina não chegou até a sua casa, comuniquem o serviço de saúde do seu município, e também um esforço muito grande para a gente fazer a D2. Se nós não fizermos a segunda dose no prazo adequado, conforme determinações do próprio fabricante, né, e dos estudos da resposta da vacina, a gente pode comprometer. Então, tão importante quanto a primeira dose, também comparecer para fazer a segunda dose no momento adequado. E nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando muito para que a gente possa já, nos próximos dias, nas próximas horas, estar vacinando a população acima de 65 anos ou mais. Estamos só dependendo de uma confirmação do quantitativo de vacinas que estarão sendo disponibilizadas nesta semana pelo Ministério da Saúde. Todos os resultados dependem da nossa posição individual e da nossa compreensão com relação ao respeito ao outro, que é o uso da máscara, a lavagem frequente das mãos, o distanciamento, não nos descuidarmos nos momentos de maior descontração, que é no almoço de família, na hora do lanche na empresa, porque não basta a gente ter o álcool à disposição nos estabelecimentos comerciais, o termômetro, o uso da máscara, se a gente facilita na hora do lanche, conversando sem máscara muito próximos. Então, a sociedade catarinense é muito unida, é compreensiva, e eu tenho certeza que cada catarinense está fazendo sua parte e vai procurar fazer ainda mais para que a gente passe por essa pandemia minimizando o sofrimento de todos, daqueles que em especial estão com seus familiares na UTI, aqueles que já perderam os seus familiares, dos trabalhadores da área da saúde, que é uma carga muito grande, e nós hoje, dia 7 de abril, a gente precisa render as nossas homenagens a todos os trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente desta pandemia, estão dando a sua vida para salvar vidas. Se nós não reconhecermos esse trabalho belíssimo e gigante desses profissionais, nós não estaríamos sendo justos. E com união, com compreensão e participando realmente, chegando no seu momento, procure a sua vacina, faça a vacina, porque é muito importante. E na próxima semana já vamos iniciar com os municípios catarinenses, 295 municípios, a vacina da influenza H1N1. Não deixe de comparecer conforme as faixas etárias que forem convocadas. Esta foi, portanto, a secretária de Saúde de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto, né, já foi secretária em outras administrações e agora está assumindo essa função, junto com a governadora Daniela Reinert, o que é muito importante, né? E a gente viu aí pela disposição que ela está tendo, exatamente uma situação bastante legal, né? Bastante importante, inclusive. Então, deputada Carmen Zanotto, obrigado aí por essas explicações, por esses esclarecimentos aqui no programa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Olha, o Legislativo de Balneário Camboriú recebe a visita do presidente da Câmara de Bombinhas, Tiago Antônio de Souza, né? Conheceu o programa Vereador Mirim e foi recebido, né, pelo presidente Marcos Kurtz. O Legislativo de Balneário Camboriú recebeu a visita hoje, né, do presidente da Câmara de Bombinhas, o Tiago Antônio de Souza, do PDT, e do coordenador de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria de Assistência Social do município, Fábio Pittoli. Os visitantes foram recebidos pelo presidente da Câmara, Marcos Kurtz, do Podemos, e conheceram o funcionamento do programa Vereador Mirim, em reunião com o diretor e o supervisor da Câmara Mirim, Jorge Luiz Valenga Filho e Márcio Gonçalves. O Legislativo de Bombinhas tem a intenção de implantar um programa semelhante lá no município de Bombinhas. É legal, né? Tá mais um exemplo de um programa
desenvolvido aqui pela Câmara de Balneário Camboriú e que dá resultados bastante importantes, né, para outras cidades de Santa Catarina, inclusive aqui da nossa região, o que é muito bom e o que é necessário, inclusive. Parabéns aí pela iniciativa, então, da Câmara Municipal de Bombinhas e da própria, né, daí até em parceria com o Executivo, que também, né, está mandando aí um representante para conhecer essa realidade aqui de Balneário Camboriú, onde nós temos a Câmara Mirim, que se reúne, né, mensalmente nas quintas-feiras de cada mês, e também temos o Parlamento Mirim, né, que é um programa semanal às quintas-feiras para falar de diversos assuntos com a presença dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. Rádio Câmara FM 101,5. Olha, o BC Investimentos encerra trabalho de sondagem de mercado. Já falei sobre isso, né? Sobre a questão aí da passarela da Barra, que aliás ficou bastante tempo, né? Já devia ter sido pensado sobre isso há um bom tempo. Também do Morro do Careca e o mercado público, que será edificado no bairro da Barra. Então, esperamos que esses detalhes sejam lançados logo. Já foi feito todo o levantamento e agora vamos aguardar a divulgação do edital. Mas vamos falar da educação aqui em Balneário Camboriú, que divulga a 14ª convocação do Fila Única com vagas remanescentes. As vagas remanescentes são das turmas de 0 a 3 anos, dos núcleos de educação infantil. A lista de convocados está disponível no site da Prefeitura na aba Fila Única. Os pais das crianças convocadas devem comparecer na Secretaria de Educação no dia e horário estipulado na convocação para buscar o encaminhamento para a matrícula. É necessário levar comprovante de residência atualizado com o nome dos pais da criança, certidão de nascimento e CPF da criança e o documento, né, oficial do responsável com foto. A Secretaria de Educação de Balneário Camboriú fica na rua Camboriú, esquina com a 5ª Avenida, no bairro dos Municípios. O atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas de segunda a sexta. Olha, intervenção deixa a Avenida Brasil, entre a Avenida Central e a Rua 1001, em meia pista hoje, né? Então, aliás, amanhã, atenção, é para amanhã, hein? Quinta-feira. Amanhã, quinta-feira. Então, a partir das 8 horas da manhã, a Imasa fará uma intervenção para conserto de ramal de esgoto na Avenida Brasil, número 1485, entre a Avenida Central e a Rua 101. Com isso, o trânsito no trecho em obras ficará em meia pista, com sinalização para orientar os motoristas. A previsão de conclusão do serviço e liberação da via é a partir das 8 horas. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, o vereador Cacá pede escola integral e visita 3 ministérios em Brasília. O vereador Cacá Fernandes, né, do Podemos, cumprindo aí uma série de compromissos nesta semana na capital federal. Lá em Brasília, ele protocolou projetos e apresentou propostas nos Ministérios da Saúde, Educação e Turismo. Na terça-feira, a agenda foi no Ministério da Saúde. Ele pediu a construção da nova unidade de pronto atendimento à UPA no bairro da Barra. Ainda no Ministério da Saúde, o vereador Cacá viabilizou o aumento do repasse do governo federal para a UPA do bairro das Nações, de 100 para 170 mil reais. Hoje 100, né? E aí pedido para que sejam repassados 170 mil reais, recurso importante principalmente nesse período de combate, de pandemia e combate ao Covid. Também ontem, o vereador esteve reunido com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O vereador apresentou um projeto extraordinário da Secretaria Municipal de Educação, a Escola do Amanhã, que será uma nova escola em tempo integral em Balneário Camboriú, com capacidade para até 1.000 alunos. Além do projeto, também foi apresentado uma das propostas de campanha do próprio vereador Cacá, que é a implantação de uma escola cívico-militar em nosso município.
Finalizando a agenda de ontem, né, terça-feira, o vereador esteve no Ministério do Turismo, convidando o ministro Gilson Machado para estar em Balneário Camboriú no lançamento oficial da obra de alargamento da faixa de areia na segunda quinzena de abril. Então, o vereador Cacá Fernandes não está participando das sessões dessa semana, mas porque está em missão, né? Está em Brasília cumprindo missão lá na capital federal com uma extensa agenda, inclusive. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Olha, a implantação do parque inundável é para reservar água para ser usada em época de estiagem. O presidente da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, a FUCAM, o Valmor Dalago, e uma equipe de técnicos e diretores se reuniram na tarde de ontem na EMASA, aqui em Balneário Camboriú. Eles foram tratar de assuntos relacionados à água do rio Camboriú e também do andamento da proposta de implantação do parque inundável multiuso com o diretor-geral Douglas Costa Beber Rocha. De acordo com Dalago, a reunião teve como foco a implantação do parque para reservação de água bruta. Atualmente, o projeto encontra-se no Instituto do Meio Ambiente em UIMA, em Florianópolis, aguardando análise ambiental. O parque fica numa área de 600 hectares que vai do Rio do Meio até o braço interior de Camboriú. Assim que for liberada a licença ambiental, será dado início às obras de implantação do parque inundável multiuso. O próximo passo será planejar a busca de recursos para a implantação do projeto, uma possibilidade que está em estudo em uma parceria público-privada PPP. Saúde. Vamos lá, destacando agora a saúde, são 18 horas com 21 minutos, 18 e 21. Em Itajaí, domingo tem drive-thru para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação será exclusiva para aplicação da segunda dose da Coronavac para idosos vacinados nos dias 20 e 21 de março. A imunização deve acontecer em 4 locais para evitar filas e aglomerações: no Centro Eventos, Parque do Agricultor, estacionamento da Unidade de Saúde de Santa Regina e ASPEME. O horário de atendimento é das 8 às 13 horas. Para receber a segunda dose, é necessário apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira dose, aplicação de vacina e também um documento de identidade. Ainda na questão de saúde, também lá em Itajaí, nós já conversamos aqui a respeito do constante combate, né, ao mosquito da dengue, mas lá em Itajaí, casos de dengue aumentam e acendem alerta para reforço na prevenção. Atualmente, a cidade de Itajaí contabiliza 28 casos positivos da doença, sendo 22 autóctones, ou seja, que tiveram origem na própria cidade, tiveram transmissão dentro do município. Do total de casos, 10 foram confirmados só no bairro São Judas. Também foram notificados, São Judas de Itajaí, tá, gente? Nós aqui em Balneário, graças a Deus, por enquanto só 2 casos, né? Segundo a vigilância epidemiológica aqui de Balneário Camboriú. Também foram notificados em Itajaí 257 suspeitas da doença em moradores. Há ainda 2 casos indeterminados, 2 importados e 2 sob investigação. O município de Itajaí apresentou ainda alto risco de transmissão da dengue no último levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti, realizado em março. Ao todo, são 638 focos positivos. Segundo a Prefeitura de Itajaí, as chuvas aliadas às alterações de temperatura e à falta de conscientização da população são os fatores, né, para a proliferação do mosquito. Nós já falamos aqui com a Vigilância Ambiental de Balneário Camboriú, mas vamos então reforçar algumas medidas, né, que são importantes, não importa a cidade, mas que as pessoas, os moradores, têm que seguir. Algumas orientações para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Evitar usar pratos nos vasos de plantas, se utilizar, colocar areia até a borda. Guardar garrafas com o gargalo virado para baixo. Deixar lixeiras tampadas.
Deixar os depósitos para guardar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d'água. Tratar a água da piscina com cloro e limpá-la uma vez por semana. Manter ralos fechados e desentupidos. Lavar com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana. Retirar a água acumulada em lajes. Dar descarga no mínimo uma vez por semana em banheiros pouco usados. Manter fechada a tampa do vaso sanitário. Evitar acúmulo de entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue. Retirar as embalagens plásticas que acompanham os vasos de flores. Floreiras de concreto devem estar furadas para permitir o escoamento da água. Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí divulgou o telefone 3249-5573, para denúncias da existência de possíveis criadouros de Aedes aegypti. 3249-5573, isso para o município de Itajaí. Primeiro caso de reinfecção por Covid-19 é confirmado aqui em Santa Catarina. O paciente é um morador de Lages, na Serra. Ele tem 30 anos e sem histórico de viagem. Primeiramente, ele teve a versão mais comum do vírus em setembro do ano passado e depois a variante brasileira, identificada originalmente em Manaus em fevereiro desse ano. O caso de reinfecção foi confirmado em laboratório, no dia 31 de março, pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Em Santa Catarina foram notificados 35 casos de reinfecção, sendo 21 descartados, 1 confirmado e 13 ainda aguardando resultado. E também Santa Catarina registrou atenção, nós comentamos isso no programa de hoje com a diretora da Vigilância Ambiental, e Santa Catarina registra a primeira morte por febre amarela em um ano de 2021. A confirmação foi dada nesta terça-feira pela diretora de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. O paciente era um homem de 34 anos que morava em Águas Mornas, na região da Grande Florianópolis. E também, nesta quarta-feira, a equipe de zoonoses do estado realizou visitas técnicas nos municípios de Águas Mornas e São Bonifácio para discussão do cenário epidemiológico, medidas de prevenção e manejo clínico da doença com as equipes municipais. Outros 3 casos de febre amarela já foram registrados nesse ano pela Divisão de Saúde Catarinense. O primeiro registrado em janeiro em Taió, região do Alto Vale do Itajaí. O segundo foi confirmado em março em Águas Mornas, o terceiro caso em Anitápolis, também na Grande Florianópolis, e a diretoria ainda aguarda o resultado dos exames laboratoriais de outros casos suspeitos notificados pelos municípios de Santa Catarina, município de Lages, e São Bonifácio também. Agora são 18 horas com 27 minutos, 18h27, está conosco, direto de Brasília, o vereador Cacá Fernandes, para dar um alôzinho. Está lá em Brasília, não vai participar das sessões nessa semana, mas está em missão em Brasília, Cacá? Boa tarde. E você já ontem teve uma agenda bastante extensa, visitou 3 ministérios, saúde, educação e turismo também, e hoje como é que foi? Hoje eu estive no Ministério da Cidadania, a qual Legal, quer dizer, está sendo muito produtiva essa sua viagem, essa sua missão em nome de Balneário Camboriú até Brasília, Quase que eu chamo deputado, mas não, ainda é vereador, Assim que sair, abrir o sistema, com certeza nós vamos ter uma reunião com o ministro e também com alguns assessores parlamentares para dar andamento para a gente conseguir essa obra para Balneário Camboriú, que é tão sonhada pela região sul. E também, Elias, hoje a UPA do Bairro das Nações, ela recebe do governo federal R$100 mil. Nós conseguimos ampliar em R$70 mil a mais. Então vai começar a receber R$170 mil.
Que maravilha, né? Então vamos fazer o seguinte, no retorno a gente conversa mais, tá bom, vereador? Vamos conversar e o ministro do Turismo, Gilson Machado, estará conosco daqui 15 dias aí em Balneário Camboriú. Vamos dar o lançamento oficial do alargamento da faixa de areia. Ele vai visitar Balneário Camboriú e algumas outras cidades, Santa Catarina, e com certeza vai ser um grande marco para Balneário Camboriú. Só coisa boa então, graças a Deus, vereador Cacá Fernandes do Podemos. Obrigado aí pela participação conosco aqui. Assim que chegar, levarei boas novas aí para você. Estou chegando aqui na Secretaria da Cultura também, protocolando mais um projeto, aquele que a gente tanto defendeu na campanha, que é do E-Games, agora sim protocolando, para daqui a pouco já começar a receber o recurso e dar andamento nesse projeto tão importante para a nossa cidade. Um abraço! Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. O sol aparece entre poucas nuvens em boa parte do dia em Santa Catarina. No entanto, o litoral norte, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí ainda tem uma condição de nebulosidade variável, coberturas de sol e também chuva ocasional, principalmente no início e no final do dia, e esta condição está associada à circulação marítima. Temperatura em elevação fica mais alta no oeste e no litoral sul. O vento vai soprar do quadrante nordeste com intensidade fraca, moderada e com rajadas no litoral. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE, Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAGRE Cirã. Muito bem, estamos encerrando agora para a TV Câmara e para as redes sociais. O Câmara informa, porque daqui a pouquinho nós vamos ter, né, também nas redes sociais e na TV Câmara, exatamente a participação, né, de todos os vereadores presentes hoje numa sessão ordinária. Então, um abraço para você que esteve conosco nas redes sociais e também na TV Câmara. A gente já volta em seguidinha aqui na 101,5 Rádio Câmara BC, porque temos até visita aqui também, o vereador Nilson Propo já vai conversar conosco. Você acompanhou o Câmara Informa.